Olá a todos os que estão a seguir este canal. Espero que estejam entusiasmados em ler o Evangelho de Mateus, aqueles que nunca leram. Aqueles que já leram podem encontrar aqui novas perspectivas, mas eu estou a fazer este trabalho mesmo para motivar quem nunca leu, quem nunca ouviu falar desta forma das Escrituras, e estou a motivar-vos para lerem mais, para pegarem noutros livros bíblicos, o Evangelho de João, por exemplo, se tiverem vontade de começar a ler o Evangelho de João de vossa iniciativa. Entretanto, ouvimos o capítulo 2 de Mateus, espero que tenham ouvido e tenham acompanhado. Se tiverem uma Bíblia, se não tiverem, é uma boa altura para comprar uma Bíblia. Eu escolhi esta Bíblia de Jerusalém, mas podem escolher a que entenderem. Não aconselho aquelas Bíblias com linguagem muito dinâmica, porque eles querem tanto adaptar à linguagem de hoje que destroem o verdadeiro significado. Portanto, escolham uma Bíblia de uma tradução o mais literal possível. Então, vamos aqui ver o nosso texto. Jesus nasceu em Belém e ali esteve durante algum tempo, em Belém, como estava profetizado. E existiam uns magos, que eram os sábios, nós chamamos magos, mas eram sábios, que vinham do Oriente, e na Antiguidade eles observavam os astros. Não havia esta separação entre a astrologia e a astronomia. Os sábios antigos olhavam, estudavam a ciência, estudavam os astros e conheciam os nomes das estrelas. A Bíblia diz que Deus deu nomes às estrelas. Cada estrela tinha um nome. E eu ouvi uma vez alguém comentar que em todas as línguas as estrelas têm o mesmo significado, embora a palavra soe diferente, porque a língua é diferente. O que significa uma estrela em português significa em qualquer outra língua. E isto é interessante, depois um dia podemos falar na confusão das línguas em Babel. Mas estes sábios observavam as estrelas e conseguiram entender, pela observação das estrelas, a mensagem de que o Messias estava a nascer, o rei dos judeus estava a nascer. E eles vieram de longe, quando perceberam isso, e foram perguntar ao rei Herodes se ele sabia onde é que ele estava. E eles perceberam que todos aqueles religiosos que estavam próximo de Herodes, que ele chamou, sabiam que era em Belém, porque estava escrito nos profetas. Então, estes sábios deslocaram-se a Belém, e a estrela continuou a servir de guia até ao lugar. E perceberam que Herodes tinha más intenções contra este menino que nascia. Ele pensava que era uma ameaça política para ele. Não era, não é? Mas ele pensava que sim. E quando ele percebeu que os sábios lhe trocaram as voltas e não voltaram a dizer-lhe onde ele estava, mandou matar criancinhas, todas as criancinhas ali abaixo dos 2 anos, porque nesta altura o menino já tinha provavelmente essa idade, já teria 2 anos. Isto serve-nos depois para perceber aqui erros no nosso calendário, na contagem. Talvez um dia falemos sobre calendários, mas são importantes estes pormenores. Entretanto, o menino Jesus conseguiu fugir a tempo, porque um anjo avisou a José e fugiu para o Egito. E lá esteve até depois regressar. Isto é, resumidamente, este capítulo 2. Deus, além da palavra escrita, que estamos a ler, deixou sinais na natureza, nos céus. Nós vemos pela grandiosidade de tudo o que nós podemos observar que há alguém, um criador, um grande arquiteto, um pai de tudo isto. Quando nós vemos como o corpo humano é tão extraordinário, toda a fauna, a flora, as estrelas, as grandes montanhas, nós vimos marcas da presença deste Criador. E estes sábios, se calhar eram mais sábios do que hoje os nossos grandes sábios cientistas. Eles olhavam para as estrelas e eles percebiam a mensagem de Deus. E se perdeu-se. Nós olhamos para as estrelas, na astrologia tentam adivinhar a vida e o futuro das pessoas, mas estes sábios conseguiam ler mais fundo.
conseguiu interpretar os tempos e as estações. Quando lemos em Gênesis, cá bem no princípio, eu não costumo ler sempre só nesta versão, mas está escrito logo no capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou, vamos ver se eu vos encontro aqui rapidamente, no dia 4, no quarto dia, em Gênesis 1,14 diz assim: Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. E quando está aqui escrito festas, que esses luzeiros, que esses astros sirvam para sinais e para as festas. Aqui o termo festas é Moedim. Moedim são os tempos assinalados de Deus. E é estas estações, estes sinais dos grandes momentos da história humana. E os sinais e os Moedim, que eles traduzem aqui como festas porque as festas bíblicas serviam também para assinalar grandes momentos da história e do plano de redenção que Deus tinha planeado e prometido para o homem. Então, estes astros que os sábios viram e souberam interpretar, não é uma idolatria, não é uma adivinhação, não tem nada a ver com adivinhação, tem a ver com sabedoria que se perdeu de interpretar o significado que está escrito nos céus. É muito interessante isto. Eu também não sei o nome das estrelas, não sei, mas conheço as escrituras e através das escrituras eu consigo entender. Mas mesmo até aqueles que não conheciam as escrituras, que eram de outros povos pagãos, conseguiram interpretar que estava para nascer o rei dos judeus. Foi espetacular como é que estes homens conseguiram perceber e vieram do Oriente para conhecer só observando as estrelas. Eu não sei se eles tinham acesso às escrituras hebraicas naquela altura, porque elas também eram conhecidas, não é? Podiam conhecer os profetas e terem unido tudo, mas a verdade é que eles tiveram que perguntar a Herodes onde é que era, e foram aqueles que estudavam as escrituras que explicaram aos sábios e a Herodes que era em Belém. Portanto, eles provavelmente não conheciam os escritos dos profetas. Isto, eu acho isto tudo muito motivante. Nós devemos saber, a verdade é uma só. A verdade da natureza, a verdade da ciência, a verdade da sabedoria dos homens, a verdade das escrituras, tudo ao cruzar-se mostra uma única verdade. Tudo aponta para uma única verdade. E o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, como depois mais tarde disse Yeshua no tal Evangelho de João, que eu já vos aconselhei a ler. O Espírito da verdade nos vai guiar a toda a verdade através dos sinais, através da natureza, através das escrituras, através do seu sussurrar ao nosso coração. Ele nos atrai a cada um de nós. Estejam receptivos, estejam abertos, porque cada um de vós é importante e Deus quer falar com cada um de vós. Um abraço.